Sua cidade. Na realidade, o tema de hoje fala justamente sobre medos, como o jovem encarar o medo em sua cidade. Na realidade, o tema de hoje fala, o núcleo central da mensagem mesmo é fé, falando sobre fidelidade, sobre fé, para que você possa encarar o medo ou os obstáculos que possa acontecer na sua vida. Você precisa ter fé, acreditar, confiar. Praticamente a mensagem toda se resume nisso. Como eu não vou usar poucos textos da mensagem, vou mudar um pouco o assunto com respeito, mas dentro do assunto falando sobre fidelidade. E nós vamos falar hoje, o que nós vamos falar hoje está na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí no Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Todos encontraram? Daniel, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Está escrito no versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, no verso 13, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorarem, sereis o mesmo instante lançado na fornalha de fogo. De fogo o quê? Ardente. E quem é o Deus minúsculo aí, Deus minúsculo, que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos que responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele o que? Nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, lá no verso 19, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 o quê? Que se acostumava. Verso 20: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era o que? A palavra do rei era o que? Era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro do fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bem-aventurado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça o decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Verso 30 e último verso diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Para aí, olhe para cá, deixa a sua Bíblia aberta onde está aí. Quem é que não conhece essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens da Babilônia? Os três jovens que na Babilônia ali, eles foram tirados da sua terra cativa e trouxeram eles para a Babilônia. Quem é que não conhece essa história? Quantos pregadores não passaram por aqui falando sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe, meus queridos, o que eu acho interessante aqui, que nós vamos tirar dentro dessa história algumas lições, porque esses jovens, eles enfrentaram o medo. Veja só, Babilônia não era, o tema da semana jovem sobre a questão da cidade, a semana da oração, anuncie nas cidades. Quando você fala em anunciar sobre a cidade, você não tem noção como era Babilônia no tempo de Nabucodonosor. A Babilônia era uma cidade grande, era como se fosse hoje, se fosse no dia de hoje. Vocês já ouviram na televisão uma reportagem falando sobre Dubai? Uma cidade, embora seja no deserto, mas ela é super rica, né? Pronto, Babilônia era como se fosse a Dubai de hoje. Era a capital do Império Babilônico, era uma grande cidade. Suas ruas, seus muros, para você ter ideia, os muros de Babilônia tinham aproximadamente de 7 a 8 metros de largura. Era enorme. O desenvolvimento de Babilônia era muito grande. Estava ali a capital do Império Babilônico. E justamente foi ali que esses três jovens foram levados cativos. Foi justamente ali onde esses jovens foram colocados como cativos. Agora veja só que coisa interessante aqui, ó. Para aí, olhe para cá, preste bem atenção. Aqueles três jovens, eles estavam distantes de sua terra natal. Eles eram cativos ali em Babilônia. Ele estava num ambiente totalmente hostil, fora da sua casa, fora do seu país, e eles estavam ali. Agora tem algo interessante aqui que eu posso tirar de lição dessa história quando você vai lá para o verso 12. Olha lá para o verso 12 o que diz. O que é que diz no verso 12 ali? Há o quê? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia. Quem eram esses homens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que o quê? Que levantaste. Para aí, olha para cá, ela vai tirar a primeira lição desse verso aqui. Embora aqueles jovens estivessem fora da sua terra, embora aqueles jovens estivessem cativos ali na Babilônia, tem algo interessante aqui. Eles eram jovens diferentes. E sabe o que eu pego aqui de lição para a minha vida? É que você, jovem, se você realmente ama Jesus, você tem que ser diferente. Imagina a situação agora. Para olhar para cá agora. Imagina a situação. O rei baixa o decreto que todo mundo tinha que se prostrar diante de uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros, 27 de largura. Quando ouvisse o som de instrumento, todos, sem exceção, tinham que se adorar aquela estátua. Tinha que se dobrar, adorar aquela estátua.
Agora tinha 3 jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que eles fizeram? Eles adoraram? Então, todo mundo estava fazendo. Imagina agora a pressão da maioria. Imagina agora todo mundo olhando o diferente. Aquele que, se a gente trouxesse para o dia de hoje, aquele que a gente diz, esse daí é todo estranho. Esse daí é o santinho. Já aconteceu com você? Talvez na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, todo mundo participando de algo e você ali no meio não querendo participar porque aquilo ali não conduzia com a sua fé e as pessoas começaram a falar de você. Já aconteceu comigo. E eles dizem assim, olha, quer ser o bonzinho? Olha o crente, olha o irmãozinho, foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo estava fazendo, mas eles estavam convictos de que aquilo que o rei estava ordenando não deveria ser feito. Eles tinham certeza da sua fé, eles tinham convicção do que eles acreditavam. Porque quem ama Jesus não tem medo de ser diferente. E sabe, meus queridos, nós estamos vivendo hoje numa sociedade que fazer o certo é errado e fazer o errado parece que é aplaudido, parece que está certo. E sabe, eu vejo aqui nesse texto aqui algo interessante. Esses jovens aqui, eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Porque eles eram diferentes. Eles estavam no mundo, mas o mundo não estava neles, se eu fosse trazer para o dia de hoje. E sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não devemos parecer com o mundo. Meus queridos, não é nós que temos que parecer com o mundo. Não é nós que temos que imitar o mundo. E o que eu vejo hoje dentro da juventude, dentro da igreja, é muitas pessoas, muitos crentes, muitos jovens querendo imitar o mundo para que seja aceito. E aqui está o maior exemplo de jovens que venceram o medo, venceram os preconceitos, mas eles continuaram firmes e convictos em sua fé. Você tem que entender uma coisa, jovem irmão que está aqui. Não é você que tem que aceitar o mundo, é o mundo que tem que aceitar você. Você entende isso? Porque quando Deus te escolheu, Ele te escolheu para você ser o exemplo, para você ser luz, para você ser o sal. Ele não te escolheu para ser mais um. Ele não te escolheu para se misturar e fazer as coisas que o mundo faz. Ele te escolheu, então quando Ele te escolhe, você é diferente, você é separado, você é santo. Lógico, santo que eu estou dizendo aqui, quero abrir aspas, quero explicar. 2 sentidos de santidade na Bíblia. Santo, isento de pecado, esse daí só Deus. Deus é santo porque Ele nunca pecou. E santo, porque quando Deus te chama, Deus separa você, você se torna santo, porque essa palavra santo aqui tem um sentido de separado para um propósito. Então, quando Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, você foi separado para um propósito, um objetivo. Então você, jovem, você membro de igreja, você tem que ser luz para o mundo, você tem que brilhar para o mundo, você não tem que ser igual ao mundo, você não tem que comer o que o mundo come, você não tem que beber o que o mundo bebe, você não tem que vestir o que o mundo veste. E foi o que aconteceu com esses jovens aqui. Irmã dela, eles foram diferentes, todo mundo estava fazendo. Hoje nós vivemos num momento da história que se todo mundo faz, eu vou fazer também. Nem tudo que o mundo aplaude tem a aprovação de Deus. Escreva aí. Nem tudo que o mundo aplaude tem a aprovação de Deus. E não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Porque você é diferente, assim como esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram diferentes. Mesmo diante da pressão. Imagina uma multidão, não era só aquele, era todos. Agora eu pergunto para você: o que é que tinha de mais
Era só se ajoelhar, a estátua era só se ajoelhar. Todo mundo estava fazendo. Ninguém ia perceber. Não tinha nada demais. Mas a questão não é o que as pessoas vão achar. Porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão achar. Se a gente tivesse essa preocupação com respeito a Deus, o que Deus vai achar, nós não pecaríamos tanto. Porque parece que muitas vezes nós queremos agradar mais as pessoas e os homens. E não pensamos tanto assim no que Deus está pensando sobre aquilo que eu vou fazer ou que eu estou fazendo. E aqui a palavra de Deus deixa claro que esses jovens não pensaram no rei Nabucodonosor, não pensaram naqueles que estavam se prostrando diante da estátua. A única coisa que eles pensaram foi: eu vou continuar firme no caminho do Senhor. Porque eu sou um jovem diferente, eu sou um jovem que vai encarar o medo, diante da pressão, diante das dificuldades, diante dos problemas. Eu vou ser diferenciado aqui no meu trabalho, eu vou ser diferenciado na escola, eu vou ser diferenciado para o meu vizinho, porque eu agora, a partir de agora, me identifico como um cristão. Amém. Primeira lição aqui: quem ama Jesus, jovem que ama Jesus, não tem medo de quê? Ser diferente. Vocês prestem atenção quando começa o texto do verso 12. Olha se ele não chama a atenção. Ele diz assim: no verso 12, há uns homens judeus. Não é isso que diz? Há uns homens judeus. Se identificaram. Deixa eu dizer algo para você. Sadraque, Mesaque e Abidnego mudaram de país, mudaram de cidade, mudaram os nomes, porque o nome deles não era esse. Mudaram os nomes, mas eles não mudaram o seu caráter. Você pode mudar de emprego, de escola, de trabalho, de cidade, de país. A questão não está no local onde você está, mas como e com quem você está, ou como você está diante de Deus. Quem ama Jesus não tem medo de ser o quê? Diferente. Ser diferente. Agora abra lá no verso 17 e 18. Olha no verso 17. Outra lição que podemos tirar aqui. Verso 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego, encarando seus medos numa metrópole, numa cidade, numa capital, numa das maiores cidades do tempo antigo. Verso 17 e 18. Olha o que diz no verso 17 e 18. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele o quê? Nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao quê? A teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Para aí, olha para cá, eu tiro uma lição daqui. E qual é a lição que eu tiro daqui? Quem ama Jesus não se curva diante de deuses falsos. Olha que caminho esses jovens trilharam. Foram cativos, estavam num local totalmente diferente da sua nacionalidade. Eles agora estavam em outro país, em um lugar muito hostil. Foram provados, continuaram firmes e eles disseram assim: olha, nós não vamos se prostrar diante da estátua que tu levantaste. Para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus falso naquele momento era uma estátua de quase 30 metros de altura de ouro. Eu pergunto para você agora, olha aqui, jovem, olha aqui, membro de igreja, você que está aqui, ó, olhe para mim aqui. E para você, qual é o seu Deus falso? Aí você diz: eu não tenho um Deus falso. Tenho. Tudo aquilo que nos afasta de Deus se torna um Deus falso para a nossa vida. E talvez eu esteja falando para jovens aqui dessa igreja, eu estou falando que para você o Deus falso talvez seja a internet.
talvez seja a rede social, talvez seja um namorado, uma namorada. Uma coisa eu te digo nessa noite, meu querido: se aquilo ali está afetando sua fé, se aquilo ali está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, se torna um Deus falso para você. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus falso foi uma estátua de ouro de 30 metros de altura. E para você, o que é que vai afastar você de Deus? É o quê? Responda você mesmo. Se isso está afastando você de Deus, isso é um Deus falso, se tornou um Deus para a sua vida. Porque em primeiro lugar deve estar Deus. Para algumas pessoas o Deus falso é a bebida, é as drogas. As pessoas aí fora. Mas para você aqui dentro que está dentro da igreja. Porque não é só as pessoas lá fora que tem Deus falso, não. Nós que estamos aqui muitas vezes falando das pessoas lá fora, mas aqui dentro nós também fazemos deuses falsos para a nossa vida. Como é que está a sua comunhão com Deus, jovem? Como é que está seu relacionamento com Deus, jovens? Nós estamos num período da história onde o jovem não lê mais a Bíblia. Nós estamos vivendo num período da história que o diretor jovem sofre aqui na frente, apela para que o jovem estude a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma história que nós somos igreja, uma igreja de eventos. Quando tem evento, lota, mas quando é na quarta-feira de oração, não tem ninguém. Então, se tem algo que está afastando você de Deus, é um Deus falso. E eu vejo desespero aí dos diretores jovens da igreja. Lógico que eu estou direcionando para os jovens, porque é uma semana jovem, mas isso é para toda a igreja, tá, gente? Para toda a igreja. E eu vejo o desespero dos diretores jovens, porque eu já fui diretor jovem também. E sabe qual é o maior desespero dos diretores jovens? E dentro da igreja hoje é manter o jovem na igreja, não é isso, Geraldo? Como é que faz para manter o jovem na igreja? E às vezes alguns diretores jovens, não sou contra isso, isso é bom, fazem coisas maravilhosas e vão fazer isso, vão fazer passeio, vão fazer festa, vão fazer evento, vão fazer social, vão fazer tudo isso para atrair os jovens, e faz, e dá muita gente, e dá muitos jovens. Mas deixa eu dizer uma coisa: se a palavra de Deus não for suficiente para segurar o jovem na igreja, nada mais vai servir. Você tem que estar aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo que Deus tem feito na tua vida, não por evento tal, por evento X. E para e olha para cá. Deixa eu dar uma parada aqui e dizer para vocês, por favor, não diga: olha, o irmão Jorge veio pregar na igreja e ele falou mal. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso é importante. A questão social, a questão de conhecimento dos jovens, social, tudo isso, isso é maravilhoso, isso é bom, eventos, encontros, isso é maravilhoso. Mas a prioridade da nossa vida não é isso. A nossa prioridade é missão. Estamos esquecendo a missão. O relacionamento está bom, a gente se relaciona bem, mas esquecemos missão e comunhão. São duas coisas que estão infelizmente sendo esquecidas na igreja: missão e comunhão. Ninguém prega mais, ninguém sai mais para leste bíblico, ninguém ora mais, ninguém estuda mais a Bíblia. Como é que vai se firmar? Como é que se firma desse jeito? E aqui estão os jovens dizendo assim: olha, quem ama Jesus não se curva diante de Deus falso. Olha, eu acho impressionante aqui, ó, a convicção desses jovens. Eu acho impressionante a convicção desses jovens. Porque o rei diz assim, ele diz assim: se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. E ele diz: quem é o Deus que vai salvar vocês? Agora você vê a resposta dos jovens, você vê a resposta deles. Ele diz: olha, se o meu Deus quiser, ele faz o quê? Ele me livra. Mas se ele não quiser, ou se ele não fazer,
eu não vou se prostrar diante da estátua de ouro que tu levantaste. Você já ouviu aquela música que diz ali, que parece que a Adelino Máximo quer dizer: se Deus fizer, se Ele não fizer, em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram isso. Ele disse: rei, se meu Deus quiser, Ele faz. Agora também, se Ele não quiser, Ele não faz. Mas uma coisa eu te digo: Ele fazendo ou não, eu vou continuar fiel a Ele. E eu peguei uma frase aqui para vocês, se vocês fizeram olha. Fé, preste bem atenção nessa frase. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Fidelidade é permanecer ao lado de Deus, ainda que Ele não faça. É linda essa frase. Fé é acreditar que Deus pode fazer tudo. Fidelidade é para permanecer ao lado de Deus, ainda que Ele não faça. Foi o que esses jovens fizeram. Olha, sabe o que a gente aprende aí? Preste bem atenção. Quando a gente liga a televisão, nesses canais aí que passa o mundo evangélico, sabe o que Ele nos ensina? Ele nos ensina que fé é o seguinte: fé, você está passando por está desempregado e você faz lá um pacto lá: Senhor, eu quero um emprego para que você tenha um emprego, e Deus lhe dá um emprego. Senhor, eu quero uma cura, eu estou com enfermidade, eu quero uma cura, e você se cura. Deixa eu dizer algo para você: isso aí não é fé não, gente. Eu quero um carro novo, eu vou vender meu carro velho para comprar um carro novo, uma casa nova, eu quero... Isso não é fé não, isso é pensamento positivo. Isso até te ajuda. Isso é usado nas palestras motivacionais que existem por aí. Você acreditar, não desistir, vai em frente, você consegue, isso aí é maravilhoso. Isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, mas isso não é fé. O maior exemplo de fé está aqui nesse jovem. Se Deus me dá, eu vou continuar com Deus. Se Ele não me dá, eu vou continuar com Deus. Se Ele me curar, eu vou continuar com Deus. Se Ele não me curar, eu vou continuar com Deus. Se Ele me der um emprego, eu vou continuar com Deus. Se Ele não me der um emprego, eu vou continuar com Deus. Isso é fé. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você jamais deve sair do caminho. Jamais você deve ser fiel a Deus. Tem muita gente que é assim: não vem para a igreja, se o milagre não acontece, se afasta logo da igreja, se afasta logo de Deus. E você acha que isso é fé? Não. Deus, Ele não quer só fazer cura espirituais. O que Deus quer, na realidade, Ele quer fazer o maior de todos os milagres na minha vida e na sua vida. Amém. E sabe qual é o maior dos milagres de Deus? Sabe qual é o maior milagre de Deus? É o milagre da salvação. Amém. Esse é o maior milagre de Deus, o milagre da salvação. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. E se o milagre da salvação vier, e junto com o milagre da salvação vier um milagre emocional, um milagre físico, graças a Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas se não vier o milagre físico, toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque o milagre da salvação. Por isso que Ele olha para aquele paralítico e olha para os olhos dele e diz: teus pecados estão perdoados. Amém. O que Deus quer falar para você nesta noite, jovem, você que está aqui, Ele está olhando para você, meu irmão, dizendo assim: não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o seu passado, teus pecados estão perdoados. É isso que Ele está dizendo para mim e para você, porque Ele quer te salvar. Esse é o maior milagre. Quem ama Jesus não tem medo de ser diferente. Quem ama Jesus não se curva diante de deuses falsos. Deixa eu dizer algo para você, igreja de Deus, nessa noite. Se tem alguma coisa separando você de Deus, você jovem, se tem algo que está separando ou distanciando você de Deus, abandone, deixe, porque isso aí é um Deus falso que você tem que abandonar. E Sadraque, Mesaque e Abednego, ele nos mostra isso.
Mas parece que nós gostamos de cultivar os deuses falsos. Mas esse não é o propósito de Deus. Eu queria que você... Eu quero finalizar a terceira lição. Está lá no verso 24 e 25. Verso 24 e 25. Que diz o seguinte no verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo o quê? 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao quê? Ao filho dos deuses. Olhando para cá, que essa lição aqui é muito importante. A lição que eu tiro daqui é o seguinte: jovem, se você determina no seu coração ser fiel a Deus, se você determina no seu coração não fazer deuses estranhos ou afastar os deuses estranhos, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a fornalha da vida, sabe o que acontece? Na luta do dia a dia, na sua batalha, você não está sozinho. O rei olha e diz assim: vem cá. Se ele fosse nordestino, irmão Everaldo, ele dizia assim: ô gente, eu não botei 3? Como é que tem 4? Agora eu pergunto para você: Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego antes de ser jogado na fornalha, sim ou não? Sim. E sabe por que Deus não livra muitas vezes as fornalhas da nossa vida? Sabe por que muitas vezes você está passando pela prova? Sabe por que muitas vezes você passa pela dificuldade? Sabe por que muitas vezes Deus permite que as fornalhas venham na nossa vida? Primeiro, para provar nosso caráter. Você sabia que a gente, se você já viu aquela história, a gente só sabe o parafuso bom quando a gente aperta ele? Vamos usar uma linguagem popular: é no aperto que a gente sabe se a gente é bom ou não. Quando está tudo na bonança, quando eu abro a minha geladeira, quando eu vou lá na minha conta bancária, está tudo ok, a gente está aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, irmãos, maravilha minha vida. Porque louvar a Deus quando tudo vai bem é bom demais. Mas louvar a Deus quando vem a doença, quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, meu irmão, como é difícil. Mas nós estamos louvando, mesmo às vezes com o nosso psicológico abalado, emocionalmente, mas nós estamos louvando, estamos adorando a Deus. Por isso que às vezes Deus permite para provar nosso caráter, porque no meio das dificuldades nós sabemos quem é quem. Deus permite também muitas vezes sermos jogados na fornalha para melhor compreender o outro. Você só sabe o que é passar fome quando você passa fome. É muito fácil chegar aqui na frente e falar sobre fé, sobre perdão, sobre isso, sobre aquilo, quando eu muitas vezes não vivenciei aquilo. E quem está aí está vivenciando. Por isso que muitas vezes Deus permite que eu e você sejamos jogados na fornalha, provar nosso caráter, melhor compreender os outros, e de outro detalhe, ensinar a obediência e sentir dependência dele. É nos momentos difíceis da minha vida que eu estou prostrado e estou chorando aos pés do Salvador. E quantas vezes eu choro com meu Deus assim: meu Deus, que é isso que eu estou vivenciando? Isso mostra total dependência. Quantas vezes eu disse: Senhor, não tenho forças para vencer isso. Senhor, me dá forças. Isso é dependência de Deus. Porque eu e você, sem Deus nós não somos nada. Porque a própria palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes, quando as coisas vão bem na nossa vida, nós esquecemos de Deus. Por isso que às vezes Ele permite a prova, a dificuldade, os problemas, para você se aproximar mais dEle.
Talvez ele não mude a sua situação, mas talvez ele esteja usando essa situação para mudar você. Entendeu a mensagem? Talvez ele não mude a situação, talvez ele esteja usando essa situação para mudar você. Eu é que tenho que ser mudado. Por isso que muitas vezes ele permite ser jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas quando eles estavam na fornalha, eles estavam sozinhos? Não. Então, meu irmão, preste bem atenção, palavra de Deus para mim e para você. Olha aqui para mim, aqui, ó. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua angústia, não sei qual é o sofrimento, não sei qual é o seu problema. Eu sei dos meus problemas, as aflições e as dificuldades que eu estou enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: nessa luta, nesse problema, nessa dificuldade, nessa enfermidade, eu não estou sozinho nessa luta, porque Deus está comigo. Entenda isso. Quem ama Jesus nunca está sozinho. Talvez eu não entenda o porquê, ou talvez eu não entenda o para quê, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não estou só. Quantos livramentos Deus não tem de dar? Primeira lição. Qual é a primeira lição? Quem ama Jesus não tem medo de ser diferente. Segunda lição: quem ama Jesus não se curva diante de deuses falsos. Terceira lição: quem ama Jesus nunca está sozinho. Diante dessas cidades, dessa cidade que nós enfrentamos aqui, nessa região, nesse bairro enorme. Eu sei que você tem medos, porque o tema hoje é encare o medo de sua cidade. Eu sei que vocês têm medo. Eu sei, jovens, que vocês têm desafios. Eu sei, jovens, que você tem dificuldade. Eu sei, jovens, que você tem problema. Agora, a solução para tudo isso é continuar o quê? Firme nos caminhos do Senhor. Tirar os deuses falsos. E você sabe que os problemas vão vir. A perseguição vai vir, irmão. Mas você não está sozinho. Diga para o seu irmão: você não está sozinho nessa luta, meu irmão. Diga para ele. Diga. Quando você olha para o último verso aqui, no verso 30, diz o seguinte, para a gente finalizar o último verso. Diz assim: então o rei fez prosperar quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram. Agora deixa eu dizer algo interessante, porque quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala em prosperidade na igreja, até mesmo porque quando a gente fala em prosperidade, muitas igrejas ensinando que prosperidade é coisas materiais. Aqui está mostrando que não é só as coisas materiais, porque eles prosperaram aqui, foi Deus que fez eles prosperarem espiritualmente, principalmente porque permaneceram fiel a Deus e também prosperaram materialmente. Então aqui essa prosperidade não é só condiz com coisas materiais, carro novo, casa nova, não. Essa prosperidade está relacionada a um conjunto que, quando Deus dá a bênção espiritual, Ele também faz uma cura ou faz um milagre por completo. Ele vai dar também as suas bênçãos materiais. Amém. Talvez você não consiga o que você pede, mas você consiga o que você necessite. Amém. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Nós vamos ouvir um louvor especial. Vamos ter um louvor especial ou não? Congregacional. Queria que vocês, qual é o louvor congregacional que vocês vão cantar? Então vocês prestem atenção na letra desse. Pode vir para cantar o congregacional. Eu queria que você, nesse momento, você sentisse a presença de Deus, porque eu sei, meus queridos, olha, preste bem atenção. Eu sei a sua luta. Deus conhece a sua luta. Deus conhece a sua dor. Então, o Espírito Santo transforma, nos muda,
essa mudança, essa transformação na nossa vida. Sabe, meus queridos, quem ama Jesus não tem medo de ser diferente. Quem ama Jesus não se curva diante de deuses falsos. Quem ama Jesus nunca está sozinho. Sabe, eu não posso sair daqui dessa noite
Você faz um apelo para você. Olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para você. Será que este caminho que você está vivenciando agora vai te levar para a salvação? Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido os seus medos que você tem que enfrentar? Qual é o medo que você tem? Nós aprendemos nessa noite o seguinte, meus irmãos: que você não está sozinho. E talvez o milagre não aconteceu, não está acontecendo na sua vida, porque falta algo, uma coisa. Uma coisa que falta. Uma coisa que falta. Sabe o que é que falta? Você entregar a sua vida totalmente. Tem um verso na Bíblia que diz assim: ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará, mas antes do mais ele fará, diz o seguinte: entrega. Primeiro passo é você se entregar, confiar, acreditar que Deus vai agir em sua vida. Amém. 3 jovens aqui, num ambiente totalmente diferenciado. 3 jovens vencendo os seus medos numa grande cidade chamada Babilônia. 3 jovens que todo mundo estava fazendo, mas eles decidiram não fazer. 3 jovens que decidiram ser diferentes de todos. Nesta noite, Deus está pedindo para que você seja diferente de todos e não igual a todos. Nesta noite, Deus está pedindo para você que, independente das circunstâncias que você esteja vivenciando, continue firme no caminho, não desista, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Eu quero fazer um apelo para você. Preste bem atenção aqui, ó. Mensagem de Deus para mim, para você nesta noite aqui, ó. Você que está passando por uma luta, travando uma batalha, que só você e Deus sabem. Mas eu não estou querendo saber, não. Eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. Não sei seu nome, não sei seu endereço, mas eu sei que Deus sabe que você está passando por essa luta. Fica aqui, irmão. Tem alguém aqui nessa noite que está estudando, está tendo estudo bíblico? Alguém que está estudando a Bíblia? Tem alguém que está estudando a Bíblia aqui nessa noite? Vem aqui, irmão, eu quero orar por você também. Quero orar por você. Deus tem bênção na sua vida, viu? Quem ama Jesus nunca está sozinho. Deus está contigo. Deus abençoe. Deus abençoe. A luta é grande, não é? A batalha é grande. Muitas vezes dá vontade de desistir, dá um lugar. Dá vontade de jogar tudo por alto. E quantas vezes já aconteceu comigo também. Mas sabe o que é que Deus nos disse nessa noite? Que mesmo diante das provas, que mesmo diante das fornalhas que vem na sua vida, você não está só. Vocês não estão só na luta de você. Você, igreja, vocês não estão só. Deus está. Tem mais alguém aqui que está passando por alguma dificuldade, algum problema? Eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Quero orar por você. Pode dar as mãos, isso. Aí nem precisa mandar, já está aqui começado. A sintonia de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A igreja também pode dar as mãos.
Pode ser, não tem problema não. Faz o círculo aí. Não foi carne nem sangue que revelou isso para vocês. Eu estava com o pensamento de fazer isso mesmo. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a sua luta. Mas o Deus que falou aqui nessa noite, Ele sabe qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, o que você está enfrentando. Deus conhece os seus medos. Deus conhece as suas aflições. Deus sabe os seus clamores. Deus sabe quantas vezes você tem chorado à noite. Você já parou alguma vez, já chorou e não sabe por que está chorando? Já aconteceu comigo, às vezes eu começo a chorar e não sei por que estou chorando. Mas Deus vem e Ele me consola. Ele consola, minha irmã. Ele nos dá força. É Ele que nos dá ânimo. Quem ama Jesus não tem medo de ser diferente. Quem ama Jesus não se curva diante de deuses falsos. E quem ama Jesus nunca está sozinho. Eu quero que nesse momento eu vou parar de falar e vocês vão fechar seus olhos. Vocês vão ter um momento a sós com Deus. E depois eu vou quebrar esse silêncio. Eu quero que você abra o seu coração. Feche seus olhos agora. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sinta que nesse momento é Deus que está segurando a sua mão. É Deus que está dizendo para você: filho, eu sei o que você tanto passa. Eu nunca desamparei você e nunca esqueci de você. Mas às vezes a fornalha é necessária para que nós possamos aprender. Às vezes a fornalha é necessária para que nossa fé seja aprovada. Às vezes a fornalha é necessária para que nós possamos compreender os outros. Às vezes a fornalha é necessária para que possamos sentir total dependência de Deus. E talvez tudo isso que você esteja passando é simplesmente para te mostrar para você que Deus está contigo e que Ele não esquece de você, Ele está do seu lado, mas você precisa fazer uma entrega total para Ele. Eu acho que hoje é o momento. Hoje é o momento de você se entregar a Cristo. Hoje é o momento de você dizer: Senhor, estou aqui. Independente das minhas falhas, das minhas dificuldades, eu vou entregar na vida aqui hoje, entre você e Deus agora. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, santificado e exaltado seja o Teu nome neste momento, Senhor. Obrigado porque apesar das nossas deficiências e fraquezas, Tu tens estado conosco. E Tu sabes, Senhor, o que está passando nesse momento em cada coração aqui presente. Tu sabes que tem coração aqui angustiado, aflito. Tu sabes que tem corações aqui que olham para os seus problemas e não vê solução humanamente falando. Mas vai sair daqui com a esperança nascida em seu coração de que Tu, Senhor, é o Deus que está com cada um de nós. E que nós vamos enfrentar os nossos medos através da nossa fidelidade a Ti. Foi isso que aqueles 3 jovens fizeram. Eles enfrentaram a perseguição e os medos através de sua fidelidade. Continuaram firme e convicto através da sua fé. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada pessoa que está aqui. Nós te rogamos e suplicamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Dá um abraço no seu irmão. Deseja aí uma boa noite. E diga: irmão, o Senhor é contigo e não desiste jamais.
marca do tempo. Copinho aqui, a lembrancinha, cadê?